Bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast da Igreja Adventista Central de Natal. Aqui quem fala é o Juscelino e quero dar as boas-vindas a você. Criação e casamento é o título da lição desta quarta-feira, 20 de maio. O texto base está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e fala sobre o momento em que Deus criou o ser humano. E é dito no verso 27 que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Homem e mulher os criou, ou seja, a expressão Ha-Adam do verso 27 de Gênesis, ela está se referindo tanto ao macho quanto à fêmea. E é dito no 28 que Deus abençoou, permitindo que o seu funcionamento propiciasse a reprodução. Sejam fecundos, Deus diz. Ou seja, ter filhos é uma bênção na perspectiva de Gênesis capítulo 1. A multiplicação é uma bênção. Deus ainda diz, sujeitem a terra, encham ela, tenham domínio sobre todas as coisas que estão na superfície da terra. Aqui nós já temos algumas informações sobre o desejo de Deus para o homem. Alguns se perguntam qual é o desejo de Deus para a minha vida. Que vocês sejam fecundos, que vocês sejam prósperos, que vocês povoem a terra e coloquem ela sob a minha autoridade. Vivam conforme as leis que eu erigi. O homem foi criado para isso, para sujeitá-la conforme a vontade daquele que o criou, para refletir em Deus em tudo o que eles fazem. Ou seja, no Gênesis, o desejo para as famílias é que elas vivam a vontade de Deus em todos os locais. Outro texto da lição está lá em Gênesis capítulo 2, que é uma continuação da narrativa da criação do homem e da mulher na segunda metade do sexto dia. E lá, a partir do verso 18, Moisés vai narrar esse momento aí da criação, falando sobre como o homem se sentia só, e aí o momento que Deus decide criar a mulher. E no versículo 23 é dito uma poesia. Essa poesia provém dos lábios de Adão no momento em que ele testemunhou sua varoa. Ele diz que ela é osso dos ossos, carne da carne, e será chamada varoa porque do varão foi tirado. E aí a conclusão de Moisés sobre esse momento, é que por isso, porque eles são uma só carne, é que o homem e a mulher eles devem deixar o pai e a mãe, porque somente se desvinculando de um organismo anterior, da família anterior, é que ele pode agora fundar uma nova. Ele tem que declarar autonomia e independência. Então não existe essa conversa hoje em dia de ficar em casa se unindo uma só carne com outra pessoa. Isso é uma coisa ilícita, que não passa pelo desejo de Deus. Aqui é dito que quando o homem se une uma só carne com a mulher, ou seja, são relações de núpcias, relações sexuais, isso só é permitido, só é adequado num contexto em que há um abandono da família anterior, uma declaração de autonomia, e agora esse casal, macho e fêmea, se unem para viverem juntos. Eles de fato são unidos e não relações impessoais e informais, como se coloca hoje em nossa cultura, como se uma só carne fosse uma coisa banal. Aqui é uma coisa séria. A união sexual é uma formação de uma família nova. E os homens teriam que entender isso. Isso é o desejo de Deus. Mais do que isso, não há como ter uma só carne com outro homem. Aqui no texto de Gênesis é dito que somente a relação entre um homem e a mulher é delimitada, descrita que a união assim. É a união do elemento macho com o elemento fêmea e não dois machos. Isso não é uma união, uma só carne na perspectiva bíblica. No nosso tempo isso tem sido questionado. O casamento tem deixado de ser visto como algo instituído no Gênesis e tem sido entendido simplesmente como uma coisa que foi feita para nos fazer feliz. Na Bíblia, o casamento foi instituído por Deus e as regras quem coloca é Ele. O casamento foi feito para glorificar Deus, o homem foi feito para glorificar Deus. Mas os arranjos conjugais do nosso tempo, eles são todos perdidos. Eles não focalizam Deus, focalizam o homem. E é por isso que nós estamos vivendo num tempo em que o casamento não tem sido mais levado a sério. Muitos têm buscado só romance no casamento, outros têm buscado só prazeres físicos. Mas na realidade o casamento ele sempre teve como propósito em sua instituição glorificar a pessoa de Deus. Tudo que foi criado foi assim.
Não podemos perder de vista o fundamento e propósito desse casamento e também não podemos perder de vista as regras que Deus deu para que ele fosse feito da maneira correta. Que Deus os abençoe. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Compartilhe e até amanhã.